Olá, como vai você? Há pouco mais de um ano, exatamente aqui, do Estúdio Interact, conduzimos a Semana LGPD em Foco, uma imersão completa que abordou vários aspectos referentes à Lei Geral de Proteção de Dados. O evento foi promovido em conjunto com a empresa Tecnologia Humana, de Renata Lopes, parceira de negócios da unidade Interact Prime, de Bárbara Rodrigues. Para você que não acompanhou, as lives estão ainda disponíveis no canal do YouTube da Interact. Muito bem, passado esse tempo nas idas e vindas da pandemia e com 2 doses de vacina no braço, tenho a honra de receber presencialmente no Estúdio Interact ela, a nossa parceira de eventos e negócios, expert na área de TI e consultora há mais de 2 décadas. Renata, que legal te ter aqui, muito obrigado pela sua presença. E aí, de lá para cá, da Semana LGPD em Foco, o que mudou? As empresas hoje estão mais preparadas em relação à proteção de dados? Então, Vinícius, é difícil porque a gente não está em todas as empresas, né? Mas a gente percebe, conversando com as pessoas que nos procuram, que tem muita empresa ainda que não começou o seu projeto de adequação, ou seja, estão já muito atrasadas. Seja pela questão que a pandemia acabou tirando desses negócios uma parte do seu faturamento, então elas não têm como investir para fazer o processo de adequação, ou seja, ainda porque eles acreditam que a lei não vai pegar e de que eles vão ter tempo e de que isso nunca vai acontecer com eles, porque a gente sempre pensa, isso nunca vai acontecer com a gente, né? Até que acontece. Então, muitas empresas ainda estão naquilo assim, vamos ver o que vai dar, eles vão atrás dos grandes players, isso não vai chegar aqui no meu cantinho, eu sou de uma cidade do interior, ninguém está olhando para cá, eu sou muito pequenininho ainda, ninguém está me vendo, e aí não fazem o processo de adequação. Então, esse está sendo um grande engano, porque na realidade, hoje, com a difusão muito grande em todas as camadas, em todas as culturas, sobre o uso da tecnologia por causa do isolamento, né? Muitos comércios tiveram que se digitalizar rapidamente, o volume de vulnerabilidades cresceu. Então, aquele hacker que antes só mirava grande, ele vai mirar o pequenininho, porque ele está testando o que ele está criando. Então, ele não está testando um grande, ele vai testando um pequenininho que tem poucas vulnerabilidades fechadas. Então, os vazamentos, sim, vão acontecer com os pequenininhos. E muitas das vezes você nem vai perceber que ele está acontecendo no seu negócio, porque isso acontece de maneira silenciosa. Então, quando você menos espera, você começa a perder 1 cliente, 2 clientes, 3 clientes. Aí você fala, por que eu estou perdendo esse cliente? Porque, na realidade, seu dado vazou para o seu concorrente. Ele está disponível na Deep Web e, assim, eu vou te falar que nem precisa para a Deep Web. Tu vai para a internet mesmo e você se surpreende com as listas de contatos e e-mails que estão disponíveis. E aí o cara começa a perder o contratozinho dele, ele acha que, não, é só porque o meu preço não está adequado, o meu serviço, mas na realidade seu concorrente já descobriu um monte de informação sua e já está trabalhando nelas, enquanto você ainda acha que o seu mundo corporativo está super bem protegido e só você tem acesso aos dados e coisas assim. Então, por conta disso, eu vejo que há ainda muita oportunidade para se falar em adequação à LGPD. As empresas que já começaram também têm muita oportunidade, porque não é um processo rápido de se fazer. Então, dentro do contexto da adequação, você precisa varrer a sua empresa de ponta a ponta, olhando no detalhe cada processo que trabalha com dados pessoais, você precisa mapear, mas isso é só a primeira fase. Você fazer um mapa de dados, por exemplo, você precisa, a partir do momento que você faz isso, pensar quais os tipos de acesso, por quanto tempo eu guardo isso,
Sanitizar uma base de dados não é uma tarefa fácil, porque você precisa entender o quanto você ainda precisa armazenar devido a um regulatório, uma legislação, e também precisa entender se você pode ou não eliminar aquele dado e quais as consequências que isso vão dar para uma análise futura que você precisa fazer do seu negócio. Então, são tantas variáveis e tantas áreas envolvidas que não é de uma hora para outra que você fala assim, estou 100% adequado. Primeiro, porque eu acho que a gente nunca vai conseguir falar estou 100% adequado, como a gente não fala estou 100% seguro. Isso não acontece, sempre tem uma novidade. Mas eu acho que as empresas vão demorar 2, 3 anos, as empresas que começaram o seu processo de adequação, para estarem realmente respirando mais tranquilamente, dizendo, ufa, agora sim, eu me sinto 80%, 90% seguro de que eu estou compliance. Você citou a questão da pandemia, que inegavelmente acelerou os processos de digitalização das empresas. Como é que você vê a TI nesse contexto de proteção de dados, onde as fronteiras, digamos assim, não são mais físicas, mas virtuais? O trabalhador não necessariamente está no local de trabalho físico, né? Mas pode estar remotamente, até fora do país. Eu sou fã disso, né? Eu sempre sonhei que isso um dia aconteceria. Eu venho desde 2000 atuando em empresas que já tinham um contexto de 1 vez por semana, 2 vezes por semana ter o trabalho remoto. Então, eu já era fã desse modelo, eu sempre vi que seria fantástico quando todas as empresas entendessem que existem atividades que não importa onde você esteja, você é capaz de desenvolver remotamente e entregar o seu serviço até com mais agilidade, mais qualidade e com uma produtividade muito mais alta. Então, eu sou fã disso. Mas essa questão que foi... a pandemia fez o aqui e agora, todo mundo ao mesmo tempo. Foi fantástico. Quebrou muito paradigma, porque muitos gestores achavam assim, não, o negócio só funciona se eu estiver aqui. Tinha aquela máxima, né, que acho que o gaúcho vai entender bem, né, que aqui o agronegócio é muito forte. É o olho do dono que engorda o gado, né? Então ele achava que se ele não estivesse lá presencialmente, o funcionário não estivesse lá presencialmente, não ia funcionar, o negócio não ia para frente. Então foi uma quebra de paradigma total, né? A TI, eu acho que ela já vinha torcendo muito para isso acontecer. Né? Porque todos nós que trabalhamos na área de TI vamos assim, não importa se eu tenho uma internet na minha sala ou se eu tenho internet na minha casa e acesso. Mas isso trouxe vários cenários muito interessantes, porque as empresas que já vinham numa preparação ou vinham com uma pegada de fazer um dia remoto, elas já tinham mais ou menos uma estrutura pronta. Elas só não estavam esperando que, tipo, de repente, 100% ou da empresa teria que ficar remoto. Mas elas já tinham alguma preparação e conseguiram reagir em 2, 3 semanas no máximo. Já estava com tudo pronto. Tinha aquelas que não tinham nada pronto e teve que fazer tudo a toque de caixa. Essas, realmente, eu vejo que se complicaram um pouco, porque, além do investimento no Rio, teve empresa que teve dificuldade de alugar equipamento, de comprar equipamento. Então, não estavam prontos, né, para esse boom de uma hora para outra. Não tinham nem dinheiro para investir e as que tinham não encontravam equipamento. E aí, quando elas fizeram esse movimento de vamos botar todo mundo para suas casas e conectar todo mundo remoto, deixou muita brecha aberta, e teve que, aos poucos, ir fechando, e algumas nem se deram conta de que tinham brechas abertas, porque elas realmente estavam dentro de uma caixa organizacional, 4 paredes, está tudo protegido, eu tenho meu firewall. Só que quando ela foi
para esse mundo, né? A minha casa se tornou filial da empresa. A minha filial não estava pronta. A minha internet, ela era a internet que eu usava de forma caseira, para o meu celular, da minha família. Mas a família inteira estava em casa e ela já não comportava a família toda trabalhando, estudando simultaneamente. E aí eu começo a ver muito mais brechas, porque dentro da casa você atualiza o antivírus da organização. Em casa a pessoa muitas das vezes não tinha nenhum antivírus. Né? E a máquina estava cheia de vírus, e esse vírus, como a porta do firewall teve que ser escancarada para vários IPs e as pessoas acessarem, alguns não tiveram nem preocupação de fazer uma VPN, alguma coisa assim, o vírus foi para lá e ficou latente nas máquinas, e agora começam a aparecer, a pipocar. Então, foi uma transformação que trouxe muita oportunidade, mas que escancarou muitas vulnerabilidades e escancarou principalmente o despreparo das pessoas com a questão privacidade de dados e com a questão segurança da informação. Porque não adianta só a tecnologia, ter o melhor sistema, ter as melhores barreiras, se culturalmente as pessoas não estão preparadas para lidar com a informação. Eu passei conversando com pessoas, teve empresa que transferiu arquivo com documentos para a casa do seu funcionário, para poder ele trabalhar. Arquivo físico. Arquivo físico. Chegou lá com o arquivo, com o gaveteiro, com as pastinhas. Mas quem é que está lá naquela casa? Que tipo de informação é essa? Porque quando a gente pensa hoje em tecnologia da informação, o papel é uma informação, é um ativo de informação, é um ativo também que precisa ser protegido. E qual foi a preocupação na hora de você transferir? Que tipo de informação você transferiu? Quem é que vai ter acesso a ela? Então, se escancarou muitas vulnerabilidades, o ser humano não foi preparado, não fizeram treinamento, não estavam aptos. Como não está, né? A gente vê situações que, poxa, abri o e-mail, chegou lá um e-mail, Vinícius, não sei o quê, @ nunca recebi nada do Vinícius desse @ aqui, desse domínio. Mas é Vinícius, tá Vinícius, eu nem sei se é o Vinícius mesmo, nem pergunto se é, mas eu abro. E aí ele tem um link lá, que ele me fala, olha, veja esse vídeo que legal, e eu clico e é um vírus. E depois eu fico com raiva do Vinícius. Não, gente, tem que saber que existe um negócio chamado phishing. Mas as empresas, elas tinham que funcionar. Dava tempo para fazer tudo isso, esse aculturamento. Então, se escancarou muito essa vulnerabilidade. E aí, quem estava trabalhando com adequação LGPD e que não vinha se preocupando com um aspecto que nós, da área de tecnologia, vínhamos batendo muito na tecla. Não se faz adequação à LGPD sem falar em segurança da informação. Tivemos aí também até um reforço disso que a gente vinha falando e falando. Entende agora, porque quando a gente fala de LGPD, a gente fala em segurança da informação. Entendi. Então, precisamos reforçar esse conceito dentro da organização para as pessoas. E o caminho é longo. Então, às vezes a pessoa fica assustada quando eu falo que num processo de adequação, dependendo da empresa que você pega, você vai ter cronogramas que vão durar 2, 3 anos, eles acham impossível, mas não, porque é muita variável e se a empresa não tinha esses conceitos de segurança, de treinamento, de preparação, dos 3 pilares que a gente fala dentro da tecnologia, pessoas, processos e tecnologia, não vai conseguir chegar lá na frente e respirar aliviado, como eu falei, né, na primeira pergunta. Nesse ponto de vulnerabilidades ou as veias abertas, né, as pessoas expostas, as empresas expostas, me parece que o mercado tem reagido levando a importância da governança de TI, de uma boa governança de TI.
Fale mais um pouco desse tema e como ele se vincula à governança corporativa nesse contexto. Eu acho uma excelente pergunta, tá? Esse tema, porque... Vou dar uma de professora, tá, Vini? O professor gosta de contextualizar. Vamos falar sobre governança corporativa, né? Porque eu vejo a questão da governança, muita confusão ainda, né? Governança e gestão, tem umas diferençazinhas. Mas vamos falar da governança corporativa, assim, contextualizar. A governança corporativa, ela está focada em organizar como vai ser nosso processo de comunicação, nosso processo de monitoração, como vai se dar a dinâmica entre os sócios, dos sócios com o conselho e a diretoria e o seu nível gerencial, como isso, uma ideia, uma estratégia que nasce no conselho de administração vai chegar até o nível operacional. Porque, independente de qual é o seu nível dentro da organização, todos vão estar ligados para o atingimento desse objetivo. E é essa questão que a governança traz. A governança traz um alinhamento de pensamento, e é por isso que quando a gente fala em governança corporativa, a gente pensa logo assim, missão, visão, valores. Porque são os grandes norteadores de tudo que vai acontecer dentro da organização. Se você não tem a missão, a visão e os valores difundidos em todos os níveis da tua organização, você não pode dizer que você está fazendo governança corporativa. Porque a governança é isso, é como eu vou lidar com o outro, seja de que nível for, dentro da minha organização. Como é que eu vou medir, como é que eu vou comunicar para ele um problema, como é que eu vou comunicar para ele se a gente está chegando lá ou não, e aonde que eu tenho que alinhar. Então, a governança é para trazer exatamente essa visão consolidada. Dentro desse contexto, a governança de TI é uma parte da governança corporativa. É a parte em que o diretor de TI, o CIO, o CTIO, dependendo de como está a estrutura organizacional, vai olhar aquela missão, aquele valor e falar assim, opa, eu como TI, com o meu corpo técnico, vai contribuir para que essa visão que o conselho e os sócios imaginaram se concretize. Dentro desse contexto da governança da TI, é preciso estabelecer aí o seu planejamento também, o seu PDTI, né? O seu plano diretor de tecnologia, como é que nós vamos operar. E aí é que gera confusão, porque muitas das pessoas pensam assim, então eu vou implantar a IT, e eu estou compliance, eu já tenho governança. Não. A governança, primeiro, é pensar assim, como eu vou contribuir? Que ações de forma macro, e assim, algumas organizações, elas chegam a ter, assim, a missão, a visão e os valores da TI. Porque eu preciso fazer com que a minha TI enxergue isso de uma maneira como nós, grupo, chegamos nesse objetivo. Então, isso é governança. Então, pensar de forma unânime e direcionar. E aí, dentro do contexto da TI, também pensar assim, como nós vamos comunicar com eles? Como é que eu vou transmitir para o meu conselho de que o que eu estou fazendo está gerando valor para a organização. Aí volta até aquela pergunta que você falou e que a gente discutiu no início sobre quando teve que abrir as fronteiras, né? Muitas das empresas falam assim, não, isso é um gasto. TI só dá gasto, né? TI sempre dá gasto, né? TI é um gasto, é só despesa. Não. Agora, nesse momento com a governança, é o momento que a TI fala assim, como eu vou demonstrar para a empresa o meu valor? O valor da TI para o meu negócio. E aí, TI para de ser simplesmente despesa.
TI passa a ser estratégico naquela operação, porque sem ela o valor que eu agrego ao meu produto, ao meu serviço vai cair. Então faz parte como um valor. Então esse é o contexto de governança. Por que isso é importante dentro desse contexto? Porque quando você define qual é a sua missão e sua visão, aí você vai lançar mão dos frameworks de gestão. Você tem, a nível de diretoria, essa governança estabelecida, e aí você passa a trabalhar com os seus gerentes, e aí eu vou lançar a mão também daquela analogia bem simples, hoje já não é tão simples assim tecnologia, mas dos subsistemas de desenvolvimento e suporte infra. Pronto, vamos pegar 3 áreas que quase todo mundo conhece dentro da área de TI. No desenvolvimento, para gerenciar melhor aqui o meu desenvolvimento e poder gerar métricas e gerar indicadores para que eu possa dizer eu estou agregando valor ou não estou e eu estou progredindo em tais atividades. Aí você tem lá um framework tipo um CMMI, um TOGAF, e aí você escolhe dentro do seu contexto cultural, organizacional, qual é o melhor framework que você vai lançar mão para fazer a estruturação do processo, do procedimento, do teu ativo de informação, das tuas ideias para isso. E o suporte, e a infra acabam lançando muito mão do framework de ITIL para poder gerar o valor e aquilo que todo mundo odeia, né? Abre lá o seu chamado, já abriu o chamado? Eu também odeio, tá, gente? A Interact faz isso muito comigo. Não sei por quê. Mas é na hora que o bicho pega, que você tá com um problema lá, o SA tá com uma falhazinha, aí você liga na camaradagem pros colegas, ele fala assim, já abriu? Qual é o número do ticket que você abriu? Mas isso tem um sentido, né? Apesar da gente estar, às vezes, com pressa, mas tem um sentido, porque dentro desse contexto de governança, no final do mês, o que o gestor daquela área quer saber? Quantos tickets a minha equipe atendeu, qual foi o tempo médio de trabalho nesses tickets, para que ele possa fazer as previsões dos próximos atendimentos, que é outra coisa que nós do canal às vezes ficamos lá pressionando, né? Mas qual é o prazo? Qual o prazo? Ele não sabe dar o prazo porque você não abriu o ticket. Então ele não conseguiu fazer uma métrica. Como é que ele vai te dar um prazo se ele não tem histórico para gerar uma métrica? Então aí você começa a fazer com que as pessoas, quando tem uma governança, consigam entender o valor do que cada um dentro da estrutura começa a exigir para poder mostrar para o conselho que, nós estamos atingindo aquilo que você propôs que a corporação deve atingir. Então, é um degrauzinho que cada um vai ter que seguir. São vários níveis, né? Você falou aí, então, esse nível acima de cima, dos valores da missão, da visão da empresa, tendo aí um planejamento estratégico global da organização, para onde ela está indo. E aí o nível de baixo, um dos níveis de baixo é a governança de TI, né? Isso. E você falou de alguns frameworks, né? Isso. E aí você citou ITIL, temos COVID, o próprio PMBOK ajuda no gerenciamento de projetos. Na sua opinião, por onde uma área de TI deve começar na sua governança de TI, dentro desse cenário diverso de frameworks? Então, novamente, eu vou lançar a mão daquela conceituação, né? Geralmente, a governança corporativa, ela começa com o conhecido planejamento estratégico. Em algumas empresas, usa-se o BSC. Hoje, com o advento das metodologias ágeis, muitas empresas trabalham com os OKRs, né? Que são os Objectives Keys, né? Results. Então, tem muita empresa hoje já abandonando o modelo BSC e passando já para o modelo de objetivos, de resultados. Mas a corporação, ela tem o seu framework. Dentro da TI, para montar o PDTI, eu sempre penso que o melhor framework para começar é o COBIT. Por quê?
O COBIT, ele acaba tendo uma subdivisão, vou chamar de subdivisão para todo mundo que não é da área de TI também entender esse contexto. Em que ele tem uma visão de governança e uma visão de gestão. Ele consegue fazer essa ligação, governança e gestão. Então, você tem algumas umas análises em que você vai fazer a nível mais de conselho, como o conselho está vendo a TI e como as demais áreas da empresa estão vendo a TI. E dentro desse cenário, você consegue fazer um mapeamento de como a TI está em relação à expectativa de todos os stakeholders envolvidos no processo e que dependem dos serviços de TI. Eu começaria por aí. É o melhor caminho. Infelizmente, como muitas empresas elas não têm planejamento estratégico, ou elas acham que tem, mas esse planejamento estratégico é tão estratégico que nenhum funcionário nunca tem acesso, está só na cabeça dos gestores, fica às vezes difícil fazer isso. Então, tem alguns clientes que, com a adequação da LGPD, eu ponho muita coisa de governança, e depois até posso explicar por quê. Eu tenho forçado eles a fazer um processo de avaliação. Tipo um fechamento anual do projeto. E nesse processo de fechamento, eu tenho usado o COBIT como o avaliador do serviço. Por quê? Já que eu tenho que perguntar para o meu gestor ou para o meu cliente interno como você acha que eu posso melhorar, eu já vou perguntar isso de uma forma estruturada, para que isso me provoque um plano de desenvolvimento de TI para o próximo ano. Porque se eu for ficar esperando a companhia me abrir o planejamento, ela não vai, e aí são paradigmas também que precisam ser quebrados. E aí, ao mesmo tempo, eu continuo sendo a área que dá despesa, e eu quero dar valor. E o COBIT, ele te ajuda nesse processo de você formatar o seu serviço e medir e dizer para a empresa, olha, não mais com aquela visão assim, eu atendi 1000 tickets por mês no suporte, escrevi 15.000 linhas de código, lancei 3 features. Não, isso não está agregando valor em nada. Mas você chegar e falar assim, esse ano nós entregamos melhorias que contribuíram para que o nosso cliente conquistasse a recertificação ONA, então nós tivemos 3 clientes com recertificação ONA, fizemos X tantas implantações, coisas que dão uma visão de grandeza e que, de repente, o gestor olha e fala assim, isso significou 20% de faturamento. Porque, no final das contas, vamos ser sinceros, o que vai fazer a diferença para a TI é dizer, eu contribuí para que o seu faturamento, querido conselho administrativo, aumentasse em X%. É o bom e velho ROI. Eu investi, eu quero saber quanto que eu tive de retorno. Tive que me adaptar com a pandemia, coloquei todo mundo dentro de casa, e aí? O que isso trouxe de resultado? No final das contas, o que gera manchete lá no Baguete, ou em outras mídias, profissionais TI, é quando a empresa chega e fala assim, olha, eu fiz um investimento e coloquei todo mundo dentro da minha casa, cancelei o meu contrato do prédio da Avenida Paulista e agora eu só tenho uma sala e todos os meus funcionários vão continuar em home office porque a minha produtividade subiu 50%, o meu faturamento cresceu X%. É isso que impulsiona, entendeu? Então, quando você consegue fazer isso com a implantação da governança, você consegue dar uma grandeza maior. Não que o gestor no dia a dia não vai continuar querendo que você abra o ticket e controle o volume de ticket e o volume de horas, porque ele precisa saber quanto que ele investiu de horas, para poder saber quanto que esse investimento de horas significou em resultado. Mas está tudo encadeado. O que eu gosto dessa matéria, dentro da TI, eu gosto muito da parte de governança de TI, é exatamente a gente conseguir encadear os tópicos
e fazer com que aquela pessoa que só faz o dispatch do chamado, recebe, filtra e coloca nas filas corretas, com as prioridades corretas, consiga entender o seu valor nesse processo para o resultado da empresa, entendeu? Isso eu acho significativo. Eu até brinco às vezes, né? Vou fazer uma brincadeira, né? Para que você não viu, para se divertir também. Você já viu os vídeos do Thiago Rodrigo? Não. Ah, então veja. Vou fazer uma propaganda para ele que eu gosto muito dele. Eu sigo ele. Ele pega às vezes lá uma profissão e aí ele dá um contexto, né? Aí quando você vai perguntar assim, que na Interact, o que você faz para Maria? Maria faz muito isso, né? A Maria que organiza os nossos chamados, né? Então, a Maria, vou falar bem da Maria porque ela sempre organiza bem os meus chamados, me dá muita atenção. A Maria, ela faz um trabalho que dentro de tudo que a Interact faz, talvez não tenha uma valorização muito grande, porque ela faz o dispatch, o chamado chega, ela, muitas das vezes, se ela não entende, ela te liga, ela quer entender para colocar na fila certa, para detalhar um pouco melhor, capturar uma tela, capturar um vídeo, para poder classificar o chamado. E aí, muitas das vezes, alguém pode falar assim, o que você faz, Maria? E não dá muito valor para Maria, porque a Maria faz o dispatch. Não, a Maria, ela faz a coisa mais importante do processo da cadeia toda até chegar na governança TI. Ela faz a gestão do relacionamento, do problema do cliente. Ela faz a gestão do problema do cliente. Porque quando chega lá, é a Maria que vai entender o problema e que vai priorizar esse problema. E qual a importância disso? A importância disso é que o meu chamado vai ter a prioridade adequada e o tempo de resolução adequado para que o meu cliente consiga voltar ao seu processo normal de operação e aí fechar o que ele precisa. Então, na realidade, hoje, a Maria ela contribui para o resultado de laboratório farmacêutico, de atendimento hospitalar. E aí ela consegue ver essa importância. E não é só a valorização do salário, é a valorização do que eu estou fazendo. Então, isso é muito legal quando você tem governança. E aí, por isso que eu gosto muito, que volta para o pilar trabalhando pessoas. Muito bem, temos aqui algumas perguntas do Staff Interact. Não são dos telespectadores, são do Staff Interact. E para enriquecer o nosso debate. A primeira pergunta, ou as perguntas enviadas, são do Lucas Belin, que é o nosso gerente de produtos e desenvolvimento. Com base na sua experiência, quais valores a governança de TI agrega nas empresas? E como sair da teoria e colocar na prática a governança de TI? Boa. Então, assim, eu coloquei dentro desse processo, né, o COBIT, que eu começaria com o COBIT. Então, dentro desse processo eu vou falar por que eu começaria, qual o benefício que o COBIT vai trazer em termos de governança de TI. Primeiro é que ele vai cobrir a empresa de ponta a ponta. Então, mesmo a gente falando de TI, a gente vai precisar ouvir todo mundo dentro desse contexto. Então, às vezes, você pensar numa pergunta para um diretor, ela vai ter um nível diferente daquela que você vai perguntar para o seu desenvolvedor. São preocupações diferentes e níveis de complexidade de operação diferente. Então, o COBIT ele ajuda nesse sentido, porque ele já tem os habilitadores, os controles, tudo muito bem fundamentado, e por conta disso você acaba fazendo uma avaliação que vai pegar todas as áreas, todos os níveis e consolidar de uma forma única. Então, você não fica com aquela sensação assim, se eu perguntar tal coisa, será que ela vai entender? Ou será que aquilo que ele está falando vai interessar para a alta direção? Não, esse problema aqui não tem importância. Não, tudo ganha um contexto de importância, isso é unificado e você tem uma visão holística da onde estão os seus problemas dentro da organização. Então, o COBIT eu vejo
E aí, gente, é uma opinião minha particular, né, Renata? Né? Então, eu começaria por causa desse benefício da visão holística. E, ao mesmo tempo, que eu vejo disso, é essa questão de que, dentro do contexto do COBIT, eu consigo também separar aquilo que é governança daquilo que é gestão. Então, ao mesmo tempo que eu consolido a visão, eu consigo também segregar esse conceito governança, aquilo que é alto nível, que está mais no contexto de diretrizes políticas, e aquilo que é procedimento, processo, manuais. Então, assim, a gente separa governança e gestão. E, ao mesmo tempo, une quando precisa dar o resultado. Então, eu vejo que a governança de TI, ela consegue trazer isso. E o COBIT, como um framework de gestão inicial, né, para começar, quem está pensando em começar, vai ter essa separação e, ao mesmo tempo, essa visão. Eu acho muito gostoso, assim, eu gosto já, a gente já está no COBIT 2019, mas o COBIT 5 também já trouxe muita evolução em termos de habilitadores, e o legal também é que quem começa a estudar, começa a ver dentro desse trabalho a perninha do ITIL, a perninha do PMBOK, como é que ele se liga, entendeu? Então, depois que você faz esse mapa, você consegue rapidamente trazer os outros frameworks e ir agregando. Quem começou, mas eu comecei com o ITIL, Renato, o que eu faço? Não, você continua usando ele, porque ele está no nível de gestão. Você pega o COBIT para o nível de governança e depois você vai fazendo a integração desses outros módulos que você tem do ITIL, os controles, os processos, para dentro das caixinhas do COBIT. Você não perde nada, você só vai agregar. E aí você começa a ter uma visão de ponta a ponta, uma visão holística, que com certeza vai trazer para a empresa aquela visão de valor. Você vai começar a construir a visão de valor e não mais a visão de ticket, a visão de código de linha programada, né? Muito gestor, até um adendo nesse processo, Vinícius, muito gestor de TI, ele fala da dificuldade que a própria equipe de TI tem de conseguir fazer essa visão gerencial para eles, de construir essa visão. Muito gestor fala assim, Renata, a minha equipe tem dificuldade de montar essa visão mais estratégica. E aí, quando você traz uma ferramenta que já constrói a visão estratégica, qual gestor que não vai gostar, né? É uma grande facilitadora, né? Exatamente. Outra pergunta, Felipe Albuquerque, do nosso coordenador de infraestrutura. Com relação às políticas de LGPD e compliance, onde está posicionada a área de TI dentro das organizações? Ela, como o principal detentor das ferramentas que realizam os controles e as auditorias dentro das organizações, é apenas uma executora dos mesmos ou ela deve ser uma protagonista na implementação dessas políticas? Pergunta difícil, né? É a mesma pergunta que me fazem. Onde eu coloco o DPO? Dentro da minha estrutura. Eu sou da área de TI, vou puxar a sardinha para o lado de TI, né? Nós vamos dominar o mundo. Então, na realidade, eu vejo que é uma grande oportunidade que a TI tem de ser protagonista. A TI, ela tem tudo porque ela controla a informação da empresa. Ela sabe onde estão as principais informações da empresa, ela sabe como tratar essa informação. E se a gente parar para pensar no que o mercado fala de que a informação é o novo petróleo, nós somos os reis das Arábias, né? Os maiores poços de petróleo são nossos. Então, nesse contexto, eu acho que a TI tem que ser protagonista. Agora, para que a TI seja protagonista, ela tem que entender que são 3 pilares para trabalhar: pessoas, processos e tecnologia. E se começa a falar em pessoas primeiro,
Exatamente, porque a tecnologia é a cereja do bolo. A gente ainda depende muito de pessoas. Por mais que a gente veja aí falando de inteligência artificial, Big Data e todos os contextos maravilhosos tecnológicos, a gente precisa de pessoa. Qual é o grande problema hoje que o mercado tem? Falta de mão de obra. Tá fácil para vocês conseguirem mão de obra de desenvolvimento? No Rio de Janeiro tem gente oferecendo no meu LinkedIn, entrando, me mandando mensagem, falando assim, poxa, você tem tanto tempo na área de tecnologia, tem um network bom, R$ 1.000 para cada desenvolvedor que você me indicar e que fechar com a gente. R$ 1.000 de prêmio para você mandar um currículo de um desenvolvedor. Então, mão de obra tá difícil. Então, pessoas são importantes. Opa, pessoas são importantes? São. Se pessoas são importantes, empresas queridas de tecnologia, façam plano de carreira e gestão. Isso vai ajudar. Pense em formato híbrido, sim, sabe por quê? Portugal abriu várias vagas para brasileiros trabalharem remoto, nem precisa mais se mudar. Então, assim, a empresa de TI hoje está perdendo mão de obra porque não se adaptou. Cara, nós somos empresas de TI, então, assim, eu estou falando isso, somos áreas de TI, temos que nos adaptar. Temos que modernizar, porque a gente está pensando ainda numa caixa muito limitada, não tem mais fronteiriça. Eu sempre brinco com o pessoal que trabalha comigo, se você vai fazer em pé, deitado, na praia, no parque, de dia, meia-noite, isso é um problema seu. No dia combinado eu vou te cobrar. E eu gosto de trabalhar dessa forma, entendeu? Eu falo para o meu cliente, terça-feira eu vou te entregar. Se eu fiz em pé, deitado, meia-noite, sábado, domingo, não interessa. Ele quer o resultado. Então, dentro desse contexto, pessoas precisam ser valorizadas, pessoas precisam ser capacitadas, pessoas precisam ser entendidas. Nós, da área de tecnologia, adoramos entender de equipamento, adoramos entender de sistemas, mas poucos buscam entender de pessoas. E quando se está no nível de gestão e de governança, eu preciso, mais do que conhecer tecnologia, mais do que conhecer sistemas, eu preciso conhecer pessoas, porque eu só entrego através de pessoas. Então, esse pilar precisa ser valorizado. É difícil lidar com pessoas? Claro que é, gente. Tu acha que é fácil lidar com uma Renata? Não é. Mas, se uma pessoa criativa, que tem a capacidade de resolução de problema é valorizada e ela se sente importante, e aí por isso que eu falo aquele contexto de ela entender que ela não tem uma função, ela tem um valor que ela agrega no negócio, tanto da empresa onde ela está, quanto para o cliente em que ela está atendendo, ela é valorizada. Começar pelo porquê, né? Onde ela está aí. Começa pelo porquê. Porque muitas vezes a pessoa pensa que a valorização é o salário e o benefício que eles chamam, né? O ticket de refeição, o Gym Pass, ou a 10 mil coisas aí que o pessoal inventa de benefício. Não! A valorização da pessoa começa ela entendendo a importância que ela tem dentro do contexto da cadeia de valor, o valor que ela entrega para a operação dela e o well done, né? De você chegar e sim, bater no ombrinho do cara e falar parabéns obrigado pelo trabalho bem feito. Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo que a TI vai precisar ainda se adaptar para que ela consiga ser a protagonista do processo. Porque ela perde espaço de ser protagonista porque ela esquece esse pilar pessoas.
E dentro do contexto de adequação, de normativa, é preciso, ao mesmo tempo, seguir o procedimento, seguir a normativa, seguir a política, mas também entender que determinadas situações precisam ser flexibilizadas. Que nem tudo pode ser a ferro e fogo. Né? Ou como o Gaúcho vai, não dá para ser faca na bota o tempo todo, tem que ter o jogo de cintura. Então, nesse contexto, eu acho que a TI pode ser protagonista, ela tem que se preparar para ser protagonista, e se ela quiser, né, lógico, né, também, ela vai precisar ter o sponsor nesse sentido também, porque eu vejo em algumas empresas, a TI querendo ser essa protagonista, levantando e tomando as rédeas e trazendo ideias de novos projetos e inovações, e muitas das vezes os diretores, né, ou o C-Level não entendendo isso e não apoiando. Ou dizendo, faz aí. Não, não é faz aí. Você quer trazer essa inovação, você quer trazer valor, você quer trazer resultado. Então, elege alguém desse C-Level para ser o padrinho do processo. Se você coloca um sponsor apadrinhando o processo e falando dessa importância, tanto para o seu nível, quanto de cima para baixo, né? E falando assim, olha, isso é importante, isso vai trazer tal valor agregado para o nosso negócio, isso também ganha uma importância. Então, a TI, ela precisa desse sponsor dentro das organizações. Por quê? Sozinha ela não faz. E muitas das vezes, como a TI tem essa dificuldade com pessoas, ela pode se tornar arrogante para as outras áreas. As outras áreas falam assim, pô, a TI quer se meter numa coisa que não é dela, isso deveria estar comigo como área de negócio. Mas se ela entende de pessoas, ela vai trazer essa pessoa para próximo dela e falar, vamos caminhar junto para esse resultado, porque esse resultado também te pertence, né? Porque quando eu falei, a TI, ela está com os poços de petróleo, o petróleo é informação, mas a informação não é da TI, a informação é da área de negócio. É ela que manipula e trata a informação. A TI é, vamos dizer assim, é o guardião, é o consolidador. Então, se ela entende esse papel da área de negócio, ela consegue não ser também arrogante nesse sentido e falar, eu preciso de você do meu lado para a gente caminhar junto. Dentro desses projetos de adequação da LGPD, muitas das vezes, a TI falava assim, não, então nós vamos fazer. Eu falo assim, você não vai fazer nada sozinho. Sozinho você não vai fazer adequação. Você só faz se você tiver as outras áreas de negócio junto com você. E nesse contexto o RH é importante, o marketing é importante, o comercial é importante, o atendimento ao cliente é importante, porque são eles que estão ali no dia a dia lidando com a informação, e não a TI. A TI é o guardião, é o consolidador. Entende os problemas, vê os problemas, talvez tenha uma visão de tecnologia mais à frente, futurística, e pode trazer inovação, mas no dia a dia não é ela que manipula, não é ela que trata, não é ela que entra lá no cadastro para fazer a alteração do dado. Então, ela precisa dessa área de negócio. Eu vejo, então, como uma grande oportunidade, né? Então, fica aí a dica. Renato, muito obrigado por esse bate-papo, foi muito gostoso esse compartilhamento de conhecimentos nessa manhã. Obrigada a vocês por abrir essa oportunidade e a casa de vocês mais uma vez para me receber. Seja sempre bem-vinda. Com certeza, eu estarei sempre por aqui. E aí, gostou dessa entrevista? Escreva aqui nos comentários como anda a governança de TI da sua empresa. Compartilhe também com seus amigos e seus colegas da área de TI. Nos vemos na próxima. Tchau.